Olá, você que acompanha a Ação TV, a Rádio Educadora. Estamos começando mais um Histórias Podcast. Você acompanha na Rádio Educadora sempre às segundas e sextas-feiras, a partir das 22 horas, sempre após a Voz do Brasil. E também no YouTube da Ação TV e no Spotify você pode baixar e ouvir offline de onde você quiser. Comigo também, Ademir Augusto. Tudo bem, Ademir? Tudo bem, Adolfo. Um abraço para você, para todos ligados aqui na Rádio Educadora, também na Ação TV. Mais um episódio e hoje um convidado que conhece tudo de agro, um homem que sabe de política e um amigo nosso de longa data, e vai ser muito legal o nosso bate-papo hoje. Com certeza. Estamos falando de José Claudimar Borges, conhecido como Cláudio Borges, ele que é natural aqui de Francisco Beltrão, da Volta Alegre, nascido em 27 de setembro de 1971, saiu de casa aos 9 anos de idade, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Atualmente o presidente da Sociedade Rural aqui de Francisco Beltrão e secretário de Viação e Obras. Pai do Maurício, da Ana Cláudia, o Samuel e o Gabriel, que está vindo aí para aumentar a população de Francisco Beltrão. É isso mesmo, Cláudio? Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Adolfo. Obrigado, Nini. Verdade, né? Eu tenho... Vamos chegar nos 100 mil habitantes aí. Eu tenho alguns compromissos. Um com meu amigo, meu pai, meu irmão, o saudoso doutor Arizone, e um com o Kleber. O Kleber está ajudando a chegar aos 100 mil habitantes urgente. Então, estou fazendo a minha parte. Aí o restante, né, cabe a Deus. Mas eu quero chegar logo aos 100 mil habitantes, então estou contribuindo. Tá aí o Gabriel com 11 meses, dia 15, e tá aí o Samuel com 6 meses de gestação. Nós acelerar os 100 mil habitantes, né? E mostrar que, né, somos cidadãos da terra, né? Que legal, tá certo. Cláudio Borges, vai ser com certeza uma conversa muito agradável. O podcast de hoje é um oferecimento da MZ Artes, que é uma empresa dos nossos amigos Maurício Matias e a Marília Zilli. Funciona junto a Borges Placas, ali próximo do estádio Anilado. A MZ transforma suas ideias em artes. Confecção de quadros em MDF, troféus, lembranças, letreiros para escritórios, tem presentes personalizados, entre outros. Acesse o Instagram MZ Artes e conheça um pouco mais do trabalho da empresa. Muito bem, vamos então para o nosso entrevistado de hoje, Cláudio Borges. Cláudio, você já adiantou para nós que você saiu de casa com 9 anos de idade. Como é que foi essa conversa aí com teu pai? Cara, meu pai é Rosalvo de Almeida Borges, mora aqui na comunidade do interior do município, né? Aqui mais próximo do quilômetro 20. Meus tios moram aqui no quilômetro 15 do Herval. Nasci no Volta Alegre, né? E naquela época, não era o que nós temos hoje, essa facilidade, né? Era mais difícil na roça, interior do município. E o meu pai, nós morávamos ali bem próximo à comunidade do Volta Alegre. E o meu pai deu uma determinação para ir buscar uma banana, né? E naquela época a atração era animal, não tinha trator. Até tinha, mas sim, pouca população que tinha poder aquisitivo para ter essa facilidade. E eu peguei esse cavalo e fui buscar. Na volta ele me deu uma surra com o cabresto do cavalo e falou: você tem que aprender que o animal estava cansado trabalhando, você estava brincando, era para você ir a pé. Eu falei: nunca mais tu vai me bater, porque eu fui atender um pedido seu, eu vou morar com a minha avó e estou saindo de casa. E nunca mais voltei para casa. Saí aos 9 anos de idade, fui morar com a minha avó Felícia, falecida, ali perto do tio Darcy Genoato, no quilômetro 12. Fiz esse trajeto a pé de noite. E lá, se deparando alguns dias, os médicos iam fazer a consulta no interior do município. Sim. Né? E lá conheci, estava lá brincando, a minha avó foi para uma consulta, o doutor João conhecia o doutor Arizone. A minha tia, a falecida tia Cecília, que trabalhava já de empregada na cidade, sempre falava que o bom era ter um emprego, não era ficar na roça, né? E lá conheci o doutor Arizone e aí vim para a cidade, né? Vim Sim, trabalhar com ele, e o qual tenho um orgulho muito grande do que ele fez por mim. Mas como que foi o convite e como que você pôde vir? Com a autorização do pai? Sim, você estava brigado com o seu pai? Ou não só estava brigado. Eu simplesmente falei que ele não me batia mais, que eu ia morar com a minha avó. E fui, nunca mais voltei para casa. Né? Nunca mais voltei para casa. E a relação com ele? Não, boa, graças a Deus. Temos... meu pai, os meus filhos adoram ele. Tudo se damos bem. Ontem ele estava na minha casa jantando comigo. Tudo bem. Mas Nini, você me conhece um bom pouco, o Adolfo também me conhece. O meu temperamento é um pouco mais firme. Eu não sou político, eu não faço rodeio. É mais direto, sabe? É assim, sim, não, não, com um jeitinho para dizer não e um jeitinho para fazer sim, mas não tem muito rodeio. Você é assim com seus filhos? Sou assim com meus filhos. Se eu dizer que nós vamos jantar às 8 ou vamos almoçar meio-dia, não é meio-dia e 15.
Você pode sair para balada, pode voltar a hora que você quiser, meu filho, desde que eu saiba tu tá. Mas o almoço é meio-dia tem que estar na mesa comigo. É assim. Criei 2 filhos, meu filho Maurício, que hoje está com 30, Maurício 90, o Maurício está com 30 e poucos anos, a minha filha está com 28, tem um neto, e o meu filho Samuel, que está com todos, pretendo dar o meu ensinamento. Muito respeito, muita educação, mas disciplina para mim em primeiro lugar. Tanto que fui militar também, né, a pedido do doutor Erizone, mas aí complementando, Nini, lá, quando fui com a minha avó fazer uma consulta de rotina, conheci o doutor Erizone, lá no quilômetro 15 Rio Herval, na comunidade. E o doutor chegou, nós com uma piazada jogando bulica, brincando ali com meus primos, o Dirceu, que está aí em quilômetro 15, né? O Edson, que está lá em Camboriú, o falecido Miguel, já falecido, filho de Tia Cília, primos brincando, que a consulta era para toda a comunidade, que o médico ia até lá. Daí ele falou: o que você está fazendo, Piá? Estou aqui com a minha avó fazer consulta. Passou, atendeu a minha avó, ele falou, pediu se eu queria vir trabalhar com ele. Eu falei, se a minha avó deixar, ele falou, tu não tem pai? Eu falei, tenho, mas por quê? Não, eu estou morando com a minha avó. Ele foi conversar com a minha avó. O que ele conversou, não sei. Mas ele falou assim, mas tu vai trabalhar comigo, mas tu tem que ter um trato comigo. Tu vai obedecer, vai estudar, mas tu tem que ficar 30 anos comigo. 30 anos? 30 anos. Imagina, você tinha 5? Tinha 9. 9 anos. 9 anos. E tu já assumiu esse compromisso. Veja bem. Eu não sei o que eu assumi, mas assim, eu disse que sim. E aí, lá pra cá, passou-se uma semana, 2, ele foi lá, vim morar com o doutor Erizone e a dona Samira. Na época tinha um hospital de madeira, né? Onde tinha ali, eu não sei se... Você é novo, mas o Nino já tem cabeça branca. Né? Não vou falar a idade dele, que não sou eu, que você errou a data ali, tá? Eu sou 10 mais novo. Tá certo. Então ali tinha uma construção que era para os colaboradores, funcionários, uma casa de madeira, né? Tinha cozinha, tudo. E meu pai veio morar no Entre Rios, que ele saiu do interior também, vai trabalhar no Marcenaria União, onde conheceu hoje a minha mãe, que eu considero minha mãe, e é minha mãe, a Zenir, que a minha mãe é falecida, né? No Entre Rios. Então eu morava com a minha avó, trabalhava com o doutor Erizone, estudava e depois passei a morar com eles. E aí eu fazia esse meio termo. Mas a dona Samira fazia nós cumprir horário. Tinha horário para almoçar, tomar café, horário de estudar e horário de trabalhar. A dona Samira é professora, para quem não sabe. É importante as histórias da dona Samira aqui, que muita coisa vai se cruzar. E eu vim morar com o doutor Erizone em 82, trabalhar com ele. A minha carteira está registrada em 1º de junho de 84. Tu tinha que idade? Eu estava 84 para 71, 13 anos. É isso? Sim. Né? 13 anos. 13 anos de idade e fiquei, Nene. Fiquei uma família que tem a minha admiração, meu respeito. O doutor Amis, meu irmão, meu parceiro, o doutor Erizone Filho. As nora dele, né? A falecida doutora Adriana, uma pessoa que tem uma admiração enorme, a doutora Adriane, né? Chimém, esposa do doutor Erizone Filho. As meninas, o Lucas se criou conosco, brincando para frente e para trás. O Gabi já foi estudar um pouquinho mais para fora. Mas é uma família que tem meu respeito e minha dedicação, porque me ensinaram a ser alguém na vida. E ali permaneci. De 84 até, salvo engano de memória, 92, eu trabalhei no Hospital Doutor Erizone. Mas ele registrou... Fazia o que lá? Já te explico. Né? De 82, o que eu fazia, Nino? Eu plantava flores, rosas, dona Samira, hortelã, porque são descendentes de turco e gosto da dona falecida, a mãe da dona Samira, Seto, fazia muita esfirra, equipe, então, né? E o hospital, o doutor Erizone produzia tudo para o hospital dele, galinha, mandioca, tudo produzia, que era a Granja Curitiba, onde é o loteamento Jardim Itália hoje. E qual que era a minha função ali, que eu trabalhava? Era lustrar os sapatos dos médicos, que eram todos brancos na época, então eu tirava do local onde eles deixavam, que eles trocavam de roupa, levava para a lavanderia, cuidava da horta deles que tinham, horta própria, lá na Granja Curitiba e aqui, e cuidava da plantação da dona Samira, principalmente as rosas, que ela ama muito, e hortelã. Esse era o meu serviço. E na época tinha uma bomba, Nenê, não tinha água encanada na época. Então o Hospital do Erizone tinha um poço. E era manual a bomba? Não, era bomba, funcionava energia, nós tinha geradores, então tinha que ligar esses geradores para puxar água do poço, para abastecer as caixas e as cozinhas, né? E ali tinha um picador de lenha, e fabricava pão ali, assava pão ali, né? Ali, sabe? Tinha uma cozinha enorme. Vinha todas da Granja Curitiba, carne, mandioca, toda essa parte, mas ali tinha as cozinheiras. Imagine a qualidade do alimento que se servia no hospital. Não, nem fala, né? Tanto que nós almoçávamos, tomávamos café, tudo ali no hospital. Mas tinha horário para estudar.
Mas eu sempre gostei muito de pecuária. O doutor Zona falou, estou indo para a fazenda, eu escapava da dona Samira, embarcava no carro com ele e vazava para a fazenda. Né? E quando eu poderia, na época, talvez as pessoas que estão assistindo mais antigo vão lembrar do convívio mais perto. O doutor Zona tinha um Tobatinha 4.200 que puxava leite lá do Pinheirinho, a Lático era lá atrás da subestação da Copel. E nós tínhamos a granja ali onde é o loteamento Jardim Itália hoje. Então o Valdir Risson, que está vivo, está aí, todo dia trazia o leite pela manhã até o hospital e voltava para tratar os animais e levava o que sobrava de comida e tal para tratar os animais lá. Ela produzia galinha, leite e tudo. Mas eu voltava com o trator para lá. Voltava para lá para ficar no meio dos animais. E o tempo se passou. 90, eu conheci a minha ex-esposa e aí fui para o exército. E o doutor queria que eu seguisse carreira militar. Fiquei 1 ano e pouco no exército, fiz curso de cabo. Quando era para assumir de cabo, a dona Samira falou, viu, você gosta de ser militar ou de ser pecuarista? Ela falou, mas tem que estudar. E eu não gosto de estudar, não gostava de estudar, eu estudei obrigado, né? Sim. E tanto que ela dava aula particular para nós, ela também, né? Aí eu fui estudar no Mar de Andrade e segui ali. E foi indo, o tempo foi passando, mas chegava 91 em diante, comecei a assumir as fazendas. Olha que idade eu tinha. Pois é. 18 anos. 18, 19 anos, eu assumi todas as fazendas do Orzoni, que eram 5 na época. Né? Qual que era a minha função nas fazendas, vai dizer, com 18 anos? Eu vou falar aqui, eu poderei ser preso amanhã, mas os policiais já estão todos falecidos. Não, o Moselli está vivo. Né? O Moselli está vivo, o Moselli está vivo. Se você é cliente dele, você foge desse Não risco. sou cliente dele. Ele não me defende fiado lá, então eu não vou lá. Mas assim, ó, na época o doutor tinha uma Pampa. E quem que dirigia essa Pampa? O Cláudio. Carteira? Não tinha, né? Daí o falecido Remy e Osmar Brito, a minha carteira é uma história à parte, né? Como que ela foi feita, que logo em seguida eu fiz uma viagem para São Paulo buscar Jersey, né? Então imagina, de caminhão, depois que fiz a carteira. Mas eu dirigia sem carteira aqui na cidade. Naquela época não era assim. Tu estava trabalhando, não estava... Era mais comum do que hoje, né? Hoje, logicamente, não instruí ninguém a andar sem carteira, mas na época eu andei um período sem carteira, 2 anos sem carteira. Então, comecei a cuidar das fazendas. Ia ver que tipo de gado, o horário que eu tirava o leite, o horário que eu recolhia o gado, se estavam fazendo as coisas certas, e eu fazia um relato verbal para o Dr. Zoni. Você era os olhos dele na fazenda. Então. Né? Quando foi ali meados de 95, 96, ele falou assim, viu, tu tem que se aprimorar. Falei, mas doutor, já fiz o 2º grau, já tá bom, né? Ele falou, não. O Ivo Baldo também é criado o Dr. Zoni. Ah, é? E que virou médico. O Dr. Zoni Filho, na época já estavam de volta aqui, mas estava estudando na época que eu comecei ali. E aí, comecei a fazer cursos pelo Senar. Eu sou leiloeiro oficial do Paraná. Eu acho que os únicos leiloeiros oficial aqui no Sudoeste sou eu, Cândido Scholl. Cara, eu não sei se tem mais algum. Só se agora, de 2018 para cá. Mas enfim, não dá 5? Não dá. Leiloeiros, pelo estado do Paraná. Então daí fui estudar, fiz curso de leiloeiro, e daí já fiz curso de corretor. Fiquei 2 anos estudando, hoje faz aí por matéria, mas na época tinha que estudar, ia a Chapecó e voltava toda semana. Né? Daí virei perito em avaliações judiciais e comecei a estudar, fazer curso. Hoje eu tenho mais de 30 cursos no ramo de agropecuária, do agro. Né? Em seguida, o Jersey, né? Antes nós tínhamos o cavalo crioulo, o Nelore, tudo nós por perto, daí iniciamos, efetivamente foi mais no Jersey. O Nelore eu peguei meio já ele pronto. Aí começamos a trabalhar no Jersey, Nene, sabe? Falar de Jersey, genética e registro. E o bacana disso tudo, porque hoje eu tenho meus filhos, principalmente o Maurício, que andava mais comigo, o nome dos animais quem dava era eu. Então tem uma outra história à parte, que está aí o Cid da Rosa, que era veterinário, que também... Muitos nomes de local, pessoas que é dado para o animal, que não vale a pena comentar aqui. Mas, assim, aí fui estudar raça, virei juiz de pista, virei puxador oficial da Paranaense, fazendo curso para fora. Veja bem, o Dr. Zoni era um funcionário que ganhava por mês para trabalhar para ele, que ele me pagava para eu fazer curso sem trabalhar. Sim. Um pai. Não, mais que um pai para mim. Eu digo aqui, afirmo, e está aí os 2 filhos dele, o doutor, eu tenho mais consideração pelo doutor, e ele fez mais para mim do que ele fez para os filhos dele. Sim. Tá? Eu vivi mais com o pai deles do que eles, assim, porque eles foram estudar para médico, depois vieram como médico trabalhar.
uma rotina, mas eu vivi o dia a dia com ele, de dia, de noite, de final de semana, porque eu amo a pecuária, eu gosto de pecuária. Isso é minha vida, minha paixão. A minha esposa, recentemente, fizemos uma viagem para fora do país, ela falou, temos uma viagem comprada. Eu falei, pode cancelar, porque eu... Agora, se ela me convidar para nós fazer uma viagem para me ver pecuária, tá dentro. Se você pedir, vamos para a praia, ficar 10 dias, ou vamos para a fazenda, eu vou para a fazenda. Sim. A minha vida, hoje, sexta-feira estou na prefeitura, se precisar trabalhar sábado, domingo eu trabalho, mas final de semana eu vou para minha casa na fazenda e fico trabalhando na fazenda. Na minha fazenda, tenho 2, 3 funcionários lá, eu que planto, eu que colho, eu que acompanho, então assim, eu gosto disso, isso me dá emoção, isso me dá tesão, popular falando. Sim. E aí fui fazer curso de Jersey, para todo o Brasil, virei puxador, geneticamente, morfologia, o que é isso? É o que tem de melhor no animal, e nós viemos, daí virei inseminador, porque só touro não faz todo o serviço, né? Então nós, para ganhar na época, nós estamos falando isso aqui de 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, né? Sim. É a primeira transferência de embrião aqui em Francisco Beltrão, quem fez. E isso, o seu Martino é o maior criador de genética na época, e depois do Dr. Zoni, que ele tinha vaca holandesa. Mas o doutor não gostava de holandesa, gostava de Jersey. O João Denizar Freitas, um advogado, primeiro criador de Angus aqui da região, trouxe para uma feira nossa uma transferência de embrião. O que foi feito? Em Jersey, em Angus. Quem que bancou isso? Dr. João Denizar Freitas e Dr. Arizone. Quem que estava à frente disso? Lá estava eu metido no meio. Curso de amochamento. Quem fazia amochamento na época? Só veterinário? Eu fazia para os animais nossos. Então isso foi me dando mas tudo graças à confiança do grupo Caran Araújo, a confiança do Dr. Arizone em mim, e me dava uma certa liberdade. Se errou, vamos acertar, não estava procurando fazer por fazer, sabe? E eu tenho, assim, eu tenho na minha casa guardado ainda, Nini, toda a pasta da Cabanha Santa Fé, todo o histórico da Cabanha Santa Fé, com o registro de animais, com nome, com tudo, que nós não temos mais. Eu tenho aí na minha fazenda animais do Dr. Arizone, da Cabanha Santa Fé lá. Mas animais para o meu uso pessoal, não crio Jersey, meu mundo é corte, né? Mas tenho lá ainda pelo amor que eu tenho pela raça. Até agora, há poucos tempos, há 2 anos atrás, dei para dona Samira uma novilha Jersey, que era deles, que o doutor Aramis vendeu a última vaca Jersey dela, da fazenda, que já tinha uma certa idade gorda, e ela brigou com ele, e ele não tinha onde escorrer. Me falou, não, vamos arrumar. Então lá na fazenda, no Rincão do Iguaçu, tem genética aí há 50 anos da raça Jersey, com o doutor Arizone. E eu tenho mais de 30 com eles. Aí começamos a inseminar e começamos, com todos esses cursos que ele me deu, começamos a participar de julgamento. E muito bonito, porque na época, Nini, a dona Maria Bonda, que você chegou a conhecer também, esposa do Dr. Geraldo Bonda. Que foi vereador, né? Foi vereador, foi promotor de Eu entrevistei justiça. o Geraldo Bonda. Aqui. E a dona Maria nos acompanhava nos julgamentos fora, nas feiras, né? E aí o doutor tinha um sonho de que ele queria ser o maior produtor de leite, mas ele não queria produzir leite para ganhar dinheiro, ele queria produzir genética para o produtor ganhar dinheiro. Ele falou, eu não estou precisando de dinheiro, mas eu quero produzir algo. Tanto que ele produzia genética, mas não produzia leite. Ele queria tirar leite a pasto, porque o produtor lá não tinha genética para dar toda a boia necessária para produzir grandes quantidades, tipo hoje temos o compost. E aí começamos a via sacra de passear nesse Brasil inteiro. Eu, graças ao doutor Arizone, a dona Samira, aos filhos, doutor Arizone filho, doutor Amis, eu conheço alguns estados brasileiros, conheço muitos países de fora também, graças a eles, sabe? Viajando pela pecuária. E sempre com esse cunho de viajar e conhecer como que é a realidade da pecuária. Nós não viajava a passeio, Adolfo. Sim, nós viajava... Não era ponto turístico, assim. Não era ponto turístico. Nós sabia que o Nino tinha uma criação, nós ia lá para fazer do Nino, visita técnica, ficava trabalhando com os peão, ajudando junto e tal. Tanto que quem ordenhava as vacas no final de semana para a folga dos peão era eu. Eu que ordenhava. E tenho orgulho disso. Quem que tratava o gado, né? Hoje o veterinário Léo Garcia, meu amigo, fez estágio comigo na fazenda. Hoje é veterinário. Sim. Muitos veterinários estão aí. E aí começamos a viajar o Brasil inteiro. Algumas histórias de viagem, para depois entrar nos campeonatos. Saímos daqui, eu e o Dr. Zoni, no final de semana, lendo uma notícia, porque não tinha as mídias que tem hoje, essa facilidade, esse podcast, mídia e áudio e tudo. Não tinha, era telefone grandão ainda. Celular mesmo, o primeiro celular eu fui ter em 90 e alguma coisa que o Dr. Zoni comprou. Fora disso não tinha. Ele, numa viagem dessa em Cascavel, ele conheceu
uma senhora, produtora de Jersey, que ganhou todo o campeonato no Expovel. E ele falou, Cláudio, essa é a pessoa que nós temos que conhecer. Saímos daqui na sexta-feira, eu e o Dr. Irzone, de tarde, fomos a Paissandu, aqui no norte do Paraná. A dona Samira tinha comprado uma Paraty, que a dona Samira, o que é dela, o que é do Dr. Irzone, o que é da empresa. Ela comprou com o dinheirinho dela, o Nino lembra, ela tem as coisas dela, tinha lá Farfala, tinha as farmácias, ou seja, com o dinheirinho dela, ela comprou uma Paraty. Eu e o Dr. Irzone viajamos com a Paraty, fomos a Paissandu. Lá conhecemos o rebanho, tudo e tal, fomos para comprar uns animais, acabamos comprando a propriedade inteira, compramos todo o plantel da senhora. E demos o carro da dona Samira na negociação. Sem ela saber. Sem ela saber, tá? Mas ela sabia pelo menos que vocês tinham viajado com o carro dela? Não sabia. O doutor tinha uns carros maiores, tinha um Galaxy e outros carros, mas acabamos viajando com o Paraty dela. Chegamos em Paissandu, fechamos o negócio, o doutor voltou de ônibus embora. E eu fiquei na fazenda dessa médica lá, contando o gado, conferindo o gado, tudo, verificando documentação e tal. Eu fazia documentação para viajar, contratei caminhão, acabamos comprando pescoceira, botijão de embrião, compramos tudo. Não ficou com nenhuma cabeça, compramos tudo. 62 cabeças na época. Compramos um plantel inteiro dela. E trouxemos para o sudoeste do Paraná. Mas nós não lembramos, Nini, que para comprar o gado você tinha que ter pastagem, tinha que ter galpão, tinha que ter tudo. Tudo isso nós sabia. Mas nós não mexia com leite. Sim. Nós mexia com leite lá na Granja Curitiba para abastecer o hospital. Nós já estamos falando de genética. Trouxemos ali onde é hoje o condomínio Santa Fé, no aeroporto, uma criação de Jersey. Chegamos, cheguei na segunda-feira. Subia no Santa Fé, à esquerda ali estava... Segunda-feira de madrugada chega o Cláudio Beltrão, 2 caminhão grande, mais uma caminhoneta, cheio de gado. Ordenhar gado, não tinha ordem, não tinha pescoceira, não tinha silagem. Você lembra quando tinha uma fecularia de fécula de mandioca aqui no túnel, onde é a Coaçu hoje? Qual que era a nossa saída? Comprar aquela massa de mandioca para começar a tratar os animais, porque só na grama os animais eram confinados, estabulados, animais de alta genética. Aí começou as dores de cabeça. Mas aprendemos muito com isso, e daí tinha uma vaca chamada Dailza, que ela tinha ganhado o campeonato lá em Cascavel, no Expovel. O doutor foi por causa dessa vaca para lá. E o doutor Francisco Romano Gaeski, que está aqui hoje, que tem aqui no Menino Jesus uma central de transferência de embrião e de inseminação artificial, coleta de sêmen, foi o nosso veterinário que foi para lá para ver a parte sanitária daí. Isso já no domingo. Isso foi na sexta, compramos o gado, o doutor voltou de ônibus embora, o doutor Francisco viajou para lá de volta de ônibus e o Cláudio colocou o caminhão e viemos com todo o gado. Ele falou assim, Cláudio, se nós não fazer, nós temos que ganhar todos os campeonatos da agora em diante, nós temos que ser referência em genética. Sim. Aí o que nós fazia? Curso de jurado, curso de puxador, treinar os funcionários, ia trabalhando tudo. Começamos, graças a Deus, hoje eu tenho na minha casa, na minha fazenda, tenho muitos troféus da Cabanha de Santa Fé. Eu devo ter num arquivo nosso no hospital ali, aí não temos no escritório, muita coisa guardada. O Lucas é testemunha disso, vem quando nós queremos jogar fora algumas coisas, nós seguramos lá. De muitos campeonatos ganhamos. Nós viajamos esse Paraná, velho, de cabo a rabo, né? Viajando, porque não poderia entrar animais para Santa Catarina no Rio Grande do Sul, então mais aqui no Paraná. E aí começamos o campeonato, fomos felizes, graças a Deus, ganhamos muitos campeonatos, muitos. E fizemos uma inseminação artificial, fizemos um curso de transferência de embrião na Cabanha Santa Fé, onde participou 3, 4 funcionários, mais uns veterinários da cidade. E fizemos curso de casqueamento, amochamento e transferência de embrião. E ali inseminamos a vaca da Ilza com um touro, Chester. E na época nasceu um bezerro. E na época estava a moda do Mr. M, mágico da TV. Sim, passava no Fantástico, né? Qual que foi o nome do bezerro? O próprio. Mr. M. E aí o doutor disse, se esse terneiro, eu preciso fazer campeonato. Daí o Cid Moreira falou, e agora, Mr. M? Aí nós acabamos indo numa feira em Nesmark, ganhamos todos os campeonatos ali em Nesmark, que teve da região de Leite. Pato Branco, mesma coisa. Cascavel, essa região aqui, Maringá, Londrina, acabamos ganhando todo o campeonato. E esse terneiro nasceu quando porque ele entrou para julgamento até 12 meses, foi classificado poucos bezerros, mas foi classificado o melhor bezerro, e foi crescendo, e nós cuidando. Eu cuidava mais desse bezerro da Dailza do que o próprio meus filhos. Isso é fato. Porque eu chegava à tarde, eu estava na fazenda, de manhã, final de semana, cuidando. Tinha uma paixão por julgamento. Tenho. E aí
o doutor falou um dia para mim assim, nós perdemos uma classificatória de uma etapa que nós tínhamos a primeira via tecnológica do leite, que foi a Denise que implantou, Denise Jandanchuk. Ela era secretária de Agricultura do município aqui em Francisco Beltrão. O Gervásio Kramer, se não me engano, era o presidente da Sociedade Rural. E o Tarcísio Bonetti era o coordenador agropecuário da feira. Se não me falha a memória, eram essas pessoas. E eles queriam a primeira via tecnológica do Dr. Zônio. O julgamento tinha uma varanda, uns galpão de madeira para trás, lá perto das mangueiras, um julgamento ali. E nós perdemos a classificatória para um touro chamado do Luiz Wolff, sítio Laranjal, Tenente Luiz Wolff, hoje deve estar no Rio Grande do Sul, que era aqui no Tuno, o sítio dele, sítio Laranjal. Patrão era o nome do touro, nós perdemos o campeonato. A classificatória no campeonato. E a final do campeonato era em Cascavel, que era a soma de ponto de tudo, e a grande final era nessa via tecnológica do leite. Quando nós perdemos lá em Cascavel, o doutor fez em pista de julgamento, pegou o microfone. Ele era presidente da Rural Leite na época, depois assumiu o doutor Luiz Wolff, e ele era do Senar, alguma coisa do Senar, o doutor Zonera. E o Wolff era superintendente do Senar estadual. Ele falou assim, se esse touro não for campeão, não corta minha barba. E aí, tá aí o doutor Aramis, o doutor Zoni Filho, a dona Samira, o Lucas, que sabem dessa história, e muita gente sabe que estava na pista de julgamento. Cara, olha o compromisso. Um bezerro de 12 a 14 meses, que nós ficamos reservados, né? E perdemos por um detalhe, porque cabeça de juiz, não estou falando em gênero, mas de gado, é um detalhe que faz diferença. Às vezes não é nem do boi, às vezes é do puxador, às vezes é do posicionamento do boi conforme ele parou, que você perde. São itens avaliados. E ficamos reservados e ele foi para a pista e pegou. Ele falou assim, eu agradeço ao Radar Campeão, mas... Reservado seria o segundo lugar. Uhum. E aí eu falei, mas doutor, até fui nele, o que o senhor está falando? Não, e já falo para você também, até se o touro não for campeão, não corta minha barba. Cara, e não cortou a barba. 6 meses depois, nós tivemos uma eliminatória aqui em Francisco Beltrão. Ele classificou, ele falou, não, isso não é campeonato. Não cortou a barba. Aí vem a via tecnológica do leite. Se eu não me engano, era no mês de junho. Alguma coisa assim. A Denise está aí, deve me lembrar. Mas eu tenho em casa. Eu não me preparei, Adolfo, para as datas certas. Sim, tudo bem. Aí eu falei na época, dona Samira, o doutor, não vai cortar a barba. Ela começou, você deu um jeito de ganhar esse campeonato. A pressão aumentou para ti. Você deu um jeito de ganhar esse campeonato. Você faça o que precisar. Eu não aguento mais Não aguento mais o doutor Zônio Barbudo. Aí ela falava Arizone. Sim. Eu gosto muito de hierarquia. Se é doutor, se é tenente, eu gosto muito de hierarquia. Então, falei, mas o que eu vou fazer? Não sou eu. Ela falou, você é puxador, você trata, você cuida, você ganha esse campeonato por eles não cortar a barba. O barbeiro cortou a barba dele, tá vivo, Nene. Fica aqui na Tenente... na Ponta Grossa, pro lado de baixo do antigo Bradesco. Não é o Barbeirinho? É o Barbeirinho. Famoso Barbeirinho. Ele é o barbeiro. Teve a via tecnológica, começou o campeonato. E o doutor sentado. Lá estava a dona Maria Bonte, com ele. O Nelson Zap. O Valdecir Soutier. O Valdecir que estava ali. Eu e mais os funcionários da fazenda. E daí toda a comissão técnica ali, toda a feira e todo esse pessoal que eu citei antes aí da feira. E começou o julgamento. E eu não tirava o olho do juiz porque ele não olhava mais pro touro que eu tava puxando. Ele olhava só para um outro, os touros estavam na pista. Eu falei, vou perder o campeonato. E a dona Samira lá do lado chacoalhando a mão para mim, né? Aí eu fui até o Francisco Gaiasso e falei, viu, tu vai lá e conversa com o juiz, nós temos que ganhar esse campeonato. Tu faz alguma coisa, dona Samira, não quer mais o doutor Zônio Barbudo. E rodou o campeonato, primeiro é Bezerra, Novilhas e tal, eliminatória de touro, daí vem pro campeonato lá no final. Então tu passa o dia julgando. Cara, graças a Deus, graças ao empenho dos nossos colaboradores na época, de todo mundo, o touro foi campeão. O doutor Zônio cortou a barba sentado, agarrado no cabresto do touro, lá na pista de julgamento. Então, essa é uma história do gado leiteiro, né? Que tá aí viva. Então ficou quanto tempo sem cortar a barba? Uau, o doutor ficou 1 ano e pouco sem cortar a barba. Mais de um ano? Mais de um ano sem cortar a barba. Então, é uma história que tá aí viva, que faz parte da minha vida, sem contar todo o resto da agropecuária, que vivi com o Dr. Zônio. Eu não vivi uma família, um local de trabalho, né? Eu vi um local que nem filho. Festa. A sua convivência com ele era de segunda a segunda? Segunda a segunda. Quando eu casei em 90 eu casei, quando entrei no exército. Ele sempre estava na minha casa. Tudo que eu tenho eu devo ao Grupo Caran Araújo nele. Eu hoje
primeiro que eu agradeço a Deus ter saúde, primeiro de tudo. Mas o pouco ou bastante, eu não sei o que é bastante ou pouco para cada um, mas para mim o que eu tenho hoje eu devo a eles. E o doutor Aramis para mim é mais que um irmão. O meu filho Samuel que nasceu, quem que cuida da minha esposa? É ele. Aonde que nasceu meus filhos? Todos os meus 3 filhos nasceram pela mão dele. Então eu tenho um carinho muito grande com eles. Esse dia a dia nosso é mais que irmão, sabe? O Lucas para mim é mais que um filho, é mais que um irmão, é mais que um patrão. Então assim, e você conhece, o Adolfo conhece bem ele também. Essa é uma parte da história do gado Jersey. Que após isso, depois que ficou campeão, ele disse assim, não me interessa mais isso. Olha só. Esse nós já somos campeão, Cláudio. Mais um desafio. Esse nós podemos deixar de lado, deixa que o pessoal crie. Nós vendemos muito gado leiteiro no sudoeste do Paraná, muita Jersey. Tem muita genética do Dr. Jones Parramada nesse Brasil afora, principalmente aqui no Paraná e aqui no sudoeste. Ele falou, ele tinha uns amigos... Ele era uma pessoa muito sonhadora, né? Era uma pessoa bem sonhadora, um visionário. Então, visionário, isso passou muito pelas mãos dele, pelo fato de nós hoje ser a primeira bacia, né? Muito não, devem a ele e ao doutor, o seu Martini. Olha aí. Aqui da Câmara, o seu Martini. O seu Martini, um dos maiores criadores de holandês na época. Tanto foi homenageado agora há pouco tempo, feito uma homenagem para ele da Associação Brasileira do Criador de Holandês, com o criador mais velho. E na época também tinha o Dr. Lúcio, que era criador de Jersey, e o Dr. Walter Percuá. Eram os 4 maiores criadores de leite. Essas pessoas que nós devemos uma bacia leiteira aqui do Sudoeste, essas pessoas que iniciaram. Que acabaram investindo e motivando. E motivando e esparramando genética no Sudoeste. Quando acabou esse julgamento, ele vendeu o plantel inteiro de Jersey. Inteiro. Vendeu tudo. Segurou lá nas fazendas, na época nós tínhamos 4, 5 fazendas. Segurou algumas Jersey para os colaboradores ter leite. Ele sempre, o doutor foi um homem de ajudar muito os colaboradores. Muito mesmo. E aí vendemos o plantel. Ele falou, escolhe, Cláudio, para você. Escolhe 5 animais que você queira e leva para a tua fazenda. Digo mais, a primeira área de terra na minha fazenda, vocês sabem quem que comprou? Não faz. Isso é segredo. O doutor Aramis deve escutar, o Lucas também, provavelmente amanhã, né? A primeira área de terra, quem comprou para mim foi o doutor Erizônio, cheque do Banco do Brasil. Ele falou, vi um anúncio lá, você vai lá ver essa terra. Acabei eu e meu filho Maurício indo olhar em Salgado Filho, uma areazinha de 3,5 alqueires de terra. Ele falou, você tem que começar pequeno para dar valor, que hoje você tem tudo, mas é meu, não é teu. Você tem que começar pequeno para tu dar valor. Tu já dá valor, mas você tem que aprender a conduzir ela. E aí ele pegou um cheque e falou, mas como é que eu vou lhe pagar, doutor? Nós vamos dar um jeito. E na época, Nene, a dona Samira deve escutar também, vai dar risada. Até hoje eu tenho na minha casa, na minha secretaria, umas fichas amarelas. Né? Tinha umas fichas amarelas grandes, com nome, data e tal, tudo ali que a gente anotava, que era os vales, né? Que marcava os vales. E ele pegou lá, marcou na ficha amarela e fez eu assinar no lado que eu devia para ele aquele valor. E aí, em diante disso, ele falou, agora você vai fazer mais uma etapa. Você vai fazer o curso de avaliações judiciais, tu já é corretor, tu vai ganhar uma comissão na empresa, tudo que vender, você vai ganhar comissão, mas tu vai cuidar dos loteamentos também. Então, cuidava da agropecuária e comecei a lutar os loteamentos dele. Ele falou, mas nós temos um novo desafio pela frente. Eu falei, qual, doutor? Vamos criar caprinocultura, caprino. E eu quero da raça Boer, que eu conheci a professora Elza, que cria cabras leiteiras, e eu conheci uma outra médica lá do Rio Grande do Sul, que cria esse cabrito, que é vermelho a cabeça, e eu quero trazer essa raça para o Sudoeste. Ele fez tudo, até um frigorífico. Ele começou na época, o doutor Erizone, o doutor Paulo Passos e o doutor Geraldo Giacomini da Renascença, que era prefeito, aqui no túnel. Comprou uma área do Safira ali, começamos tudo ali. Depois, por um destino da vida, faleceu o doutor Paulo Passos sentado na fazenda dele, o Geraldo Giacomini dançando no baile em Renascença, e o doutor Erizone acabou ficando sozinho da sociedade e acabou parando o projeto. Mas nós somos descendentes de gaúchos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que deram descendência ao Paraná e Mato Grosso. Caprinocultura aqui é uma cultura mais árabe, mais nordestina. E eu gostava de ovelha. E lá na fazenda Barra do Capanema, aqui na linha Marmelândia, nós chegamos a ter mais de 1.000 caprinos. Nossa. Tá? Investimentos grandes que ele fez na época em caprinocultura, mas não só na caprinocultura. Investiu em genética, investiu em empreendimentos dentro da propriedade, cursos, tanto que o Paraná inteiro vinha fazer curso de caprinocultura aqui. Eu tenho um livro que eu fui homenageado pelo Grupo Berro,
e pelo Senar Paraná sobre o projeto Caprinocultura. Na oportunidade vou trazer para vocês verem. Tem uma dedicatória, inclusive, para mim lá. E eu faço parte da matéria desse livro que foi escrito pelo Senar. E aí começamos a investir em caprinocultura. Daí lá vai eu, o Dr. Zoni, novamente começar a viajar. E aí aprender tudo de novo. Tudo de novo. E aí tem uma pessoa que faz parte desse contexto, que vocês conhecem, a Jaciane Beal, que é a irmã do Nini. Do Claudinei do Cielo. Cunhada do Claudinei. Cunhada do Claudinei, tá? Então, é a irmã da esposa dele. Ela começou nessa caminhada com nós e começamos a viajar esse Brasil, fomos para o Nordeste, fomos para a Bahia, para todo lado, ver caprino, para aquela coisa toda. E lá vai o Dr. Zoni começar caprinocultura. Só que daí ele já não queria só criar caprino para corte. Sim. Ele queria criar genética. Daí criou uma cooperativa, Cooper Carnes. Não sei se vocês lembram. Lembro. Tá? Criou uma cooperativa para incentivar abate, consumo e tal. Mas nesse mesmo tempo nós tínhamos um novilho precoce, chamado bife capim, na outra fazenda. Ali na linha Marmelante. Que daí em seguida nós compramos mais uma propriedade lá no Rio Iguaçu, lá no São Luís, que começou. Então, e lá no Rio Ligação também. Então nós tínhamos produção de carne de corte, o leite ele tinha deixado de lado. Nós começamos assim, criação de cavalo crioulo primeiro, criação de Nelore, depois ele passou para o gado Jersey, para o gado Gir, criação de suinocultura, o porco faixa, não sei se você é novo, não vai lembrar, mas o Nino vai lembrar, porco faixa na época, e depois passamos para a raça Jersey, aí passamos para a caprinocultura. Então, o Dr. Zoni fez, no meu tempo, nesses 30 e... Eu fiquei, na realidade, 32 anos e 11 meses com ele. Tá? Com eles. Então, toda essa trajetória passou comigo. E graças a ele eu tenho um conhecimento, para mim, muito grande. Quando ele faleceu, você ainda trabalhava para ele? Sim, fiquei com ele. Eu só saí. Não, eu não saí, eles não pediram para sair. Eu quis sair, quis me afastar, sabe? Sim. Cuidar um pouco das minhas coisas e graças a ele tenho um patrimônio aí, cuidar um pouco das minhas coisas e cuidar um pouco da minha família também. Porque eu vivi 15 a 20 anos praticamente dentro de feira e dentro de fazenda. Uhum. E eu não vivi porque ele pedia para mim fazer. Eu vivia porque eu gostava, porque eu amava e amo isso. E aí começamos a caprinocultura. Só que não deu certo a Cooper Carnes, primeiro que faleceu 2 sócios, e segundo que a nossa cultura aqui não é de comer caprino. Puta, mas que cheiro. É que para mudar uma cultura é muitos anos, né? É muitos. E o cabrito tem uma particularidade, né? Porque o bode larga ferromônio, o cara diz, mas que feio. Não é isso. Ele mija na barba. Ele não mija na barba porque ele quer. Ele mija porque é o local mais próximo. Né? E aí larga um ferromônio muito forte do cheiro da caprinocultura porque é para a fêmea entrar em cio, né? E procurar, logicamente, o macho. E começamos uma criação de cabrito invejável na época. Vendemos cabrito para esse Brasil inteiro novamente. Mas é uma tendência muito forte em ovinocultura. Aí lá, um dia, tá aí também o seu Parisotto, que era vizinho de fazenda, tinha umas ovelhas lá, eu fui lá e comprei as ovelhas. E levei para a fazenda Recanto do Iguaçu, junto com os capritos. Ele chegou numa tarde, mas o que é isso, Piá? Eu falei, mas doutor, uma ovelhinha para nós comer. Você vai me acabar com o meu projeto. Eu falei, doutor, mas é que nós não gostamos de cabrito. Eu gosto de ovelha. Ele falou, é importante o homem fazer o que gosta. E deixou eu ter as ovelhas. Mas as ovelhas eram minhas. Sim. Ele pagava peão, ele me pagava, ele dava comida. Pagamos as ovelhas com o dinheiro dele, mas eram minhas. Imagina. E se passou o tempo, hoje eu sou criador de ovinos, né? A minha fazenda só tem ovelha. Caprino não? Não. Né? O meu filho é apaixonado, o Maurício, por cabrito. Cheguei a ter lá cabrito para ele na fazenda, mas não... Assim, ó, tu tem que se dedicar no que tu gosta. Sim. Não é que eu não goste de cabrito. O cabrito não pegou na região aqui. O fato é esse. Hoje só tem um criador na região aqui, que é o Clair Darius, o Pitinho, que tem aqui embaixo de Manfrinópolis. E um outro senhor que tem Chopinzinho. O restante, todo mundo. E aí veio a ovinocultura. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais para mim. E aí inventei de começar a confinar boi. Como nós tínhamos o bife capim, eu queria criar precoce. Ele falou, vamos começar a engordar precoce. Ele falou, mas nós temos que ter uma bandeira. Eu falei, mas doutor, como vamos fazer uma bandeira? Nós temos o bife capim, que é boi. Começamos a trabalhar novilha super precoce. Começamos com a raça Hereford e Brava.
O Ítalo, o Edir, está aí, até estava comigo hoje de manhã nós conversando. O Ítalo foi um grande parceiro. Ali que nós criávamos, comprávamos boa parte da matéria, terminávamos elas a pasto e suplementava ela a pasto e levava para o abate antes dos 24 meses, né, com 180 de carcaça. Então 360, 370, 380 vivos. E nós não tínhamos frigorífico e não vendíamos para frigorífico. Nós vendíamos para o mercado, o Ítalo Supermercado aqui. Tá? Então trabalhamos vários anos dessa maneira. E um grande parceiro e abatedor lá de Nova Prata, o Vianney. Né? O Vianney já falecido, mas um grande parceiro que acreditou no projeto. E após, aí nasceu a Aliança, que daí nós abatia aqui em Itapejara, num grupo de empresário que criou ali, né? Que é o sobrenome deles, cara. Cara, eu tô ficando velho, tu tá certo na conta. Mas assim, ó, aí começamos a bater o doutor Sifon, um frigorífico aqui em Itapejara, para começar a bater as novilhas nossas ali. Então nós já abatimos em Capitão Leão das Marques, no Scarpini, e abatimos aqui no município vizinho. Então no domingo à tarde eu ia para a fazenda, apartava o gado, carregava segunda bem cedo, ia até o frigorífico, deixava e voltava para Beltrão. Eles abatiam os animais, via carcaça, vinha a câmara fria entregar no mercado. E eu trabalhava no escritório aqui no centro, cuidava dos loteamentos e a pecuária. Mas a pecuária nunca saiu na minha cabeça. Mas o que dava dinheiro não era a pecuária, era o imobiliário. Sim. Mas o que eu gostava, pecuária. Era pecuária. A pecuária, assim, ela dá dinheiro, ela não dá dinheiro como você ter ação TV, Adolfo, bastante dinheiro. Assim. Você é dono de jornal. Essa piada foi boa. É uma piada, né? A pecuária, ela dá, mas ela dá num crescimento constante, mas uma margem pequena. Você não pode errar. Você jamais vai ver um pecuarista quebrado. Você vai ver muitos granjeiros quebrados, porque o ciclo é diferente. Mas então, essa é parte das histórias, né, que vivemos. E após disso, comecei a cuidar da minha propriedade. Eu comprei a minha propriedade em 2007. Como é que é o nome? Fazenda JC. Por quê? José Claudimar. E o primeiro nome dele era Sonho Meu. Porque era um sonho meu ter uma fazenda. Imagina, um piá sair lá do Rio Herval, com 9, 10 anos de idade, não ter nada na vida. Meus pais não são uma família pobre, mas não era uma família com posses grandes, sabe? Aí vim e ter toda essa trajetória. Então eu tinha um sonho de ter uma fazenda minha. Sim. Sabe? Para mim poder mentir um pouco também, né? Levar o Nini lá e mentir pro Nini. Ó, esse boi vale tanto, sabe? Pode falar o que quiser, não tem sabe nada. Então assim, eu tinha esse sonho. E o doutor Izone e a dona Samira me deram essa oportunidade de ter esse sonho. Tenho a minha propriedade, uma fazenda. Hoje eu crio gado de corte na minha propriedade, né? Então faço cria, recria, engorda. Confinado ou não? Confinado. E é salgado filho? Salgado filho. Você foi aumentando aquele pedaço que ele comprou? Foi bastante. Ou é um outro pedaço? Não, tudo ali. Sequência ali. Fui comprando. Fui comprando várias áreas em volta. Hoje tem uma propriedade boa. E a propriedade tem quantos metros de largura e quantos metros de altura? Não, daí você vai saber quanto eu tenho de área. Não, ele quis dizer salgado filho do compra... É o contrário. As terras mais boas, agora falando, as terras mais boas estão na região de Manfrinópolis e Salgado Filho. Para pecuária e não só isso. Porque são terras relativamente novas, são solos bons, de inclinação, e que é um solo naturalmente, como é bastante cascalho, é muito fértil. Ele tem muito fósforo. Então, as terras muito boas na região. Onde uma terra mecanizada hoje, você tem que trabalhar, investir muito para você ter 4 cabeças por alqueire, lá se eu investir muito, eu tenho menos 4. Entendeu? Se você der o que a terra precisa um pouquinho mais, nós temos um projeto, nós temos muito beltronense, tem muita fazenda na região Salgado Filho e Manfrinópolis. Posso citar vários nomes aqui, né? O Francisquete, Dair da Rosa, Zancanaro, o Guabiju, que é do Idalino Menegoto, eu, e assim vai indo vários pecuaristas naquela região ali. Sim. E o Idalino tinha um projeto, nós queria melhorar aquelas terras. Nós falamos que um pedacinho da Itália está ali, né? Então, hoje, as terras são muito boas, nós queremos chegar a 8 cabeças por alqueire. Nós queremos dobrar. Eu já cheguei a 6 por alqueire, né? Que em estudo, em números, se tu pesquisar aí, é só para a área cultivada. É só dar o que a terra precisa, dar o descanso necessário para ela e saber manejar. E aí estou ali, Nini. Hoje, graças a Deus, tenho 2 filhos formados. A Ana formada em administração, parou direito agora, não quer mais, quer cuidar só do filho, parou direito.
Meu filho Maurício hoje é professor, tem 2 faculdades, design, professor de artes, está bem, graças a Deus, os 2 estão bem. Está aí meu filho Samuel, quero ver se esse gosta da pecuária, né? Porque os outros 2 eu não pude deixar eles gostar da pecuária. O pouco que eu tinha foi para dar estudo, né, Nino? Então hoje quero ver se o Samuel e o Gabriel que está vindo aí... Tem que laçar ele então, né? Mas graças a Deus o Samuel está aí com 11 meses, vai para a fazenda, se você ver aquele piá tá agarrado nos arames. E tem churrasqueira na tua fazenda lá ou não? Tem por causa dos pernilongos, dos teus morcegos. Não, tem. Ou ela é um vaso de flores? Não. Se tem uma coisa que o primo sabe, assim, ó. Se tem uma coisa que eu gosto de sei fazer é carne. Sim. O Dr. Zoni é um homem que, se tem uma carne para agradar ele, é um pedaço de carne e um copinho de cachaça. Sim. Eu não gosto de cachaça, não bebo. Eu gosto de um bom vinho, de um bom chopp, uma boa cerveja, isso eu gosto. E carne. Se eu não estiver assando carne, para mim tá tudo difícil. Fazer uma pergunta. Sempre trazia a cachaçinha junto. Fazer uma pergunta para você, Cláudio, que conviveu 30 e poucos anos com o Dr. Elisane. Ele investiu mais do que ele ganhou? Nesses investimentos na pecuária que ele fazia, era pensando em ganhar dinheiro? Ou era um desejo, um sonho de propor, né? Ou de repente proporcionar as demais regiões, fortalecer? Como que se define? O que se descobriu nesse tempo? Primeiro, o Dr. Zoni é um homem de muita sorte de ter a dona Samira, que é uma gestora, uma pessoa de mão firme. E ele de ser um sonhador, né? Que o doutor era um homem sonhador, de muita inovação e de muita sorte. Então ele começava a voar, a sonhar e ela puxava ele de volta? Ele puxava de volta e ela bancava, porque ela ficava cuidando do hospital, ficava cuidando das lojas, das farmácias, né? Ele é um homem muito trabalhador, não media esforço e dia para trabalhar no hospital, mas a pecuária. E ele é de muita sorte. Essas propriedades que ele tem hoje centralizadas, o que era? Um era do hospital, foi comprando o entorno. O aeroporto hoje, aquela região, era tudo dele, mas na época, né? Imagina, isso aqui há 60 e poucos anos atrás, 64, 65 anos atrás, né? Uhum. Então, ele é um homem de muita visão, ele se colocava muito bem, né, Nino? Lá na Marmelândia, também, uma propriedade que comprou por causa de uma empresa que ele tinha madeireira, né? Comprou um pedaço de área, na época tu comprava madeira e ganhava terra. Na época, né? Histórias que ele contava. E aí ele se colocou muito bem. E a dona Samira com os pés muito no chão. Um administrador de mão cheia ficava cuidando da contabilidade, né? Com os colaboradores, logicamente. E o doutor nunca foi homem de jogar dinheiro fora. Qual que era o vício do doutor Zoni? Você conheceu ele há um tempo também. Trabalhar. Exatamente. O doutor Zoni nunca teve um vício. O vício dele, final de semana, era trabalhar, cobrir plantão dos outros médicos. E na pecuária a mesma coisa. Feriado, sábado, domingo, nós estava na fazenda. Então ele investia muito, mas investia com o dinheiro dele. Gostava muito de banco também. Se uma terra se fosse barata, ele comprava. Dentro da realidade, ele comprava. Ele ia buscar recurso em banco e tinha condições para isso. Então cresceu-se muito, né? O momento certo na época que ele investiu. Então eu considero o Dr. Zoni como um visionário de muita sorte de ter uma pessoa como a dona Samira para ter o patrimônio que eles têm hoje, que os filhos gozam e os netos poderão gozar aí, um patrimônio belíssimo. Eu lembro que ele era muito assim de viajar e ficar pesquisando em empresas que também podiam se instalar aqui. Inclusive ele dava dicas, né, para a administração municipal. Ele foi muito conselheiro de todos os prefeitos na época. Tanto que ele foi deputado, foi vereador aqui, né? Foi deputado no episódio, depois ele foi candidato por uma sigla só para completar que na política, quando tu entra, Adolfo, você quer ser político, quando você entra na política, até um ponto você se domina, depois o grupo político te domina. Então, você quando entra nesse mundo tem que saber que sempre é grupo, né? E tu tem que ir pelo grupo. Mas ele teve muita sorte, ajudou muito, né? São algumas pessoas. Se você olhar em Francisco Beltrão, hoje eu com 52 anos quase, 51 em alguns meses, eu lembro de boa história, né? Nasci aqui, me criei aqui, estou com ele aí desde os 9, 10 anos aí de idade. Qual as empresas familiares que sobrevivem em Francisco Beltrão ainda? Sim. Como é que estão essas empresas? Estão sólidas? Os filhos inovaram? Mudou? Não mudou? O Grupo Caranaraújo continua o mesmo de 64 anos atrás, familiar mesmo, continua assim. E eu me considero o privilégio de estar junto com eles, estar perto deles. Por mais que não sou filho, não sou nada, eu era funcionário, mas sempre me trataram diferente, né? E graças a ele hoje a gente tem um conhecimento bom, tem alguma coisa para viver e deixar para os filhos.
E o doutor foi um homem de muita sorte, porque aonde ele fazia uma amizade muito fácil. Ele ia para fora viajar, se ele achava uma novidade, ele queria trazer para Francisco Beltrão. Ele vinha... O primeiro aeroporto de Beltrão, tu acha que quem foi que doou para fazer o primeiro aeroporto de Francisco Beltrão? Ele. A área era dele, ele que doou o aeroporto de Francisco Beltrão. Sim. Né? Ah, mas a primeira, a vinocultura, quem que trouxe? Ele trouxe a primeira chocadeira para produzir comida para o hospital. Ele não continuou, mas os pecuários continuaram com a atividade na época. E assim, várias histórias. O que era a colonização nossa na época aqui, Nini? Porco, safrista, Sim. plantação de feijão. Pequenos produtores, inclusive. Cláudio, eu lembro quando ele se candidatou a deputado federal, né? Ele tava com o quê? 84? Pelo PV. Aí o Lucas falava pra ele assim, vô, mas os teus eleitores daquela época, boa parte já morreu, vô. Tem que pensar em gente nova agora, tem que, né? Então foi um desafio muito grande, porque ele ficou muito tempo, talvez, fora de uma eleição, enfim, política, e depois para retomar não é fácil, né? Não é fácil. Mas assim, ó, politicamente, ele foi um homem que somou mais no dia dele aqui na cidade, para a cidade, e esse desenvolvimento da cidade. Tanto que vários loteamentos da cidade é dele, que ele construiu, ele que fez desenvolver a cidade, o Pinheirinho, né? Essa parte do aeroporto, Costa lá, centro. Então, assim, você lembra o episódio quando ele vendeu a parte de um terreno que vinha Casas Bahia para cá? Sim, Casas Bahia. Né? Quem que foi que vendeu o terreno? Quem que proporcionou? Ele que fez um boom imobiliário em Francisco Beltrão. Então tem muita história que ele somou muito para Francisco Beltrão. E eu vivi essa história. Eu tenho a felicidade de ter vivido essa história junto com a história dele em Francisco Beltrão. Não só dele, sabe? E eu assim, ó, hoje o que eu prezo na minha vida? Amizade, saúde. E você não é mais do que ninguém. Você sempre tem que fortalecer o máximo possível de amizade, grupo e pessoas, porque você não é nada sozinho. Nada. Se eu estou aqui agora, contando essa história com vocês, é porque alguém me proporcionou lá. Sim. E eu quero poder deixar o mesmo legado para meus filhos, de contar. Hoje você... porque eu sou secretário, porque eu faço... Não, filho. Eu só sou secretário porque eu tenho uma boa equipe que trabalha junto comigo. Porque eu tenho um cara agora que está varrendo a rua, tem um cara que está tirando lixo, tem um cara que está arrumando uma lâmpada, tem um cara que está lá no outro lado patrulhando, tem um que está socorrendo um cara que está atolado, tem um que está arrumando... Ou seja, tem gente em todos os lugares. Então eu sou grato a Deus por ter uma boa equipe e participar e viver esse momento de todos. Então eu sempre, na minha vida, prego assim. Eu sou um católico meio relaxado, não gosto muito de ir na igreja, que para mim rezar, eu rezo em qualquer local, tá? Mas eu prezo muito grupo, muitas pessoas. E não jogo o companheiro no barro por nada. Tá? Se o cara é meu amigo, é meu companheiro, é para a vida toda. E se deixar de ser, também encerrou ali e ponto, né? Sim. E aí... Pode concluir. E aí isso me leva, sabe? Eu sempre digo para meus filhos, por que que eu sou... A minha esposa, a Nádia, falou assim, mas você é muito rígido, Caana, você é muito rígido. Não é assim. Nini, se o meu filho saiu para ir na balada e ele me disse que vai voltar às 4 da manhã... Até às 4 da manhã eu estou tranquilo. Exatamente. Mas se 4 da manhã não chegar, eu quero saber o porquê que não chegou. E se você bebeu, Adolfo, você não pode vir, me liga que eu vou buscar. Agora, não me chegue 4h30 que não tem justificativa. E aí eu castigo mesmo. Então eu vivi isso. Eu sou muito de hierarquia, o exército me deu isso, sabe? Eu fiz curso para a polícia, Dom Semer não me deixou ir. Então eu sou muito grato a isso. Eu gosto muito de respeito, educação, se posicionar no local que está. E eu quero seguir isso para meus filhos, que eu sigo para frente e cuidar, que o pai fez com muito esforço, né? E quero deixar um legado para eles. Quero ver se faço. Eu ainda sonho de ter um filho pecuarista. Eu queria que o meu filho Maurício fosse veterinário, ele não quis. Queria que a minha filha fizesse, ela quis ser advogada e ser administrador de empresa. Tudo bem, a gente tem que fazer o que gosta. Por isso que eu não sou contra quando eles escolhem ser. Minha filha fez 4 anos de direito. Trancou para fazer administração. Como é que faz no particular tudo isso, né, Nino? Você sabe quanto custa isso. O Adolfo não sabe, mas daqui uns dias ele vai saber. Logo. Logo, né? Mas já tem aluno, já tem filho em escola particular. Não, já começa a saber. Então isso que eu quero que eles entendam o custo. Sim. Eu preciso saber que tudo isso esse legado, e eu quero deixar como secretário de Diversão e Obras, eu prezo muito assim, eu estou formando uma pasta, todas as obras que eu ajudei, o grande grupo, que não é uma pessoa que faz sozinho. Hoje eu tenho o mérito de ser secretário, meu nome está na placa. Mas todo esse grupo que ajudou a construir, prefeito, vice-prefeito, vereadores, desde o engenheiro até o gari, é um grupo, sabe, que está desenvolvendo isso.
Então, com todas as obras que eu estou conseguindo executar juntamente com esse grande grupo, todas elas estão indo para um arquivo. Todas as obras. Todas. A história inteira. Eu ainda falava outro dia, quando fizemos lá agora no lançamento da Expobel, Sim. podcast, cheguei em casa, estava falando com a minha esposa, ela estava assistindo. Daí ela falou assim, mas tu vai começar a contar essa história, tu não vai mais... Eu falei, não, eu ainda quero escrever um livro, mas não da minha vida, Sim. do que eu vivi junto, sabe, Nino? E aí vai entrar histórias políticas, que eu estou na política desde 96, o prefeito Kleber tem umas histórias também, que o seu Pedron, vereadores, então eu ainda quero sentar, mas não quero esperar ficar velho para isso, né? Eu quero, assim, eu tenho meus 2 filhos aí que tá vindo, quero dar continuidade para eles nos estudos, se formasse alguém na vida, e se formou tem que pular da casa do pai e seguir o rumo, né? Passarinho seu do ninho tem que voar. Sim. Então, mas daí eu quero sentar. Vou contratar uma pessoa para nós sentar, começar a gravar as histórias e ele colocar isso no livro direitinho. Mas daí eu quero começar lá atrás, item por item. Por isso que eu guardo algumas coisas. Vai dar umas 1000 páginas. Isso é um livro grande. Então, essa é uma história minha, Cláudio Borges, aí, que a gente conta rápido as palavras, né? Tem muito mais coisa aí, né? Se a gente entrar na pecuária. Aí vem a história da sociedade rural, que é muito bacana. Não sei como é que tá o tempo. Então, vamos, depois do intervalo, então, fazer um intervalo. Aí depois a gente vai falar sobre a sociedade rural e Sim. sobre a Secretaria também de Mas Viação eu tenho e uma Obras, curiosidade né? antes, Tá. posso fazer? A última pergunta antes do intervalo. 32 anos com o Dr. Arizone. Sim. Alguma vez você viu e conviveu com ele com pressa? Não. Pelo contrário. Eu queria sair, ela falou, calma, É isso aí. calma, né? E tem um ditado turco, né? Que quer ir longe? Vá devagar. Aquela história do coelho e a tartaruga, né? É. Então, a dona Samira, vendo quando ela puxa a orelha, às vezes ela me liga, ela tem o celular dela, o WhatsApp dela, ela me liga e diz assim, tu tá bravo comigo? Te fiz alguma coisa? Eu falei, não sei por quê, porque tu não passou aqui. Então, isso é ser mais do que uma mãe, é ser mais com a empresa. E não tenha pressa para nada, Nino. Tenha pressa sim para os teus objetivos. Mas assim, calma. Calma e cabeça fria, tu vai longe. Fora disso, tudo que faz com pressa, tu faz errado. Com certeza. Estamos conversando então com o Cláudio Borges, vamos fazer um intervalo e depois vamos falar sobre sociedade rural e também a Secretaria de Viação e Obras. Já voltamos. Você não precisa se sentir inseguro. Projetos, instalação e monitoramento em segurança é inviolável. Há quase 40 anos em todo o mercado nacional. Mais de 75 mil clientes em mais de 300 cidades do Brasil e uma no Paraguai. Franquia padrão de qualidade 5 estrelas, segundo o prêmio Pequenas Empresas Grandes Negócios. Monitoramento eletrônico inteligente para você ter mais liberdade é inviolável. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, boomerang e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Impressão com qualidade e agilidade é com a gráfica do Jornal de Beltrão. Faça o seu orçamento em baixas, médias e grandes tiragens. Cartões de visita, pastas, blocos, fichas, calendários, convites, agendas, pôsteres, flyers, livros e revistas. É com a gráfica do Jornal de Beltrão, pois impresso é cor e vida para o seu negócio. De volta com Histórias Podcast aqui na Ação TV e na Rádio Educadora. Hoje entrevistado José Claudimar Borges. O Cláudio,
Secretaria de Viação e Obras, qual que foi a primeira obra, primeiro feito seu como secretário? Como é que foi essa experiência? Cara, a primeira obra minha, então, eu entrei em 2019, janeiro. Na verdade, eu iniciei em dezembro de 2018, mas de fato como secretário em 2019. Antes entrei falei pro Cléber que era dar uma assuntada, ver como é que vai, entender tudo. Primeira obra minha, me caguei de medo, né? Falei, vou levar um pau da população, não vou durar até a secretaria. Que é essa sinaleira, aqui da Rua General Osório com a Ponta Grossa, ali no lado da cantina. Luiz Antônio Faído. Luiz Antônio Faído. E a primeira obra minha foi pôr aquela sinaleira e fazer aquele quadrante, né? A primeira obra, assim, primeiro feito, falei, minha Nossa Senhora, né? Eu já vou entrar e vou levar um pau da população aí. Mas não, foi uma obra que caiu bem, foi bem aceito, várias opiniões favoráveis, e aí seguiu, né, Adolfo? A Secretaria de Viação e o Obras... trânsito não é fácil, né, de mexer, né? Porque é algo que todo mundo está usando e um gosta de um jeito, outro gosta do outro. É normal isso. A gente tem boas pessoas, boas secretarias, diretores, né? Cada um cuida de uma pasta, né? Trânsito, quem cuida é o DBTran. Mas as obras, assim, de trânsito é conosco, né? E aí veio, graças a Deus, aí bons parceiros políticos, né? Veio aí o trabalho de asfalto na cidade, um número muito grande de asfalto, um número muito grande de obra. E outra obra que me marcou, assim, pela magnitude, por ser Francisco Beltrão, é a trincheira ali no Padre Eurico, sabe? Nós tínhamos uma entrada para um bairrozinho, que hoje é um belo bairro, uma cidade de belo porte, toda aquela região ali, foi a trincheira. Ela deu transtorno, mas hoje tá bonito de ver, né? Tu nunca vai ter nada se tu não tiver transtorno, né? Sem transtorno não vai fazer tem. uma reforma em casa, não. vai dar. Se nós entrar nesse caminho de preocupar para o transtorno, nós não vamos fazer nada. Então, o transtorno passa, mas os benefícios ficam. E ali o que marcou também foi o trânsito pesado que passava por ali. Porque havia desvio, chão, chovia. Aí tinha lá trator, tinha patrola. Então, assim. mas tá muito bonito ali. Ficou lindo. E a segunda obra que me marcou muito, né? Que a gente pode deixar isso para os filhos, para os netos, que é uma obra de magnitude, é a nova rodoviária, né? Sim. Com muitas polêmicas fora da cidade, mas ninguém entendeu o conceito que a gente está dentro de um grande grupo político, não é de uma pasta, de várias secretarias, juntamente com o prefeito e o vice, é pensar para os próximos 10, 20, 30 anos. Porque ninguém entende que as empresas, ninguém mais queria entrar na cidade para deixar ou pegar os passageiros. É mais fácil nós ir até ter uma linha próxima, os ônibus acessar, seguir viagem. E hoje, quantas linhas aumentou? Hoje é rápido para entrar e sair. Então, assim, a nova rodoviária também é uma obra que marcou muito. E a outra, sem contar todas as inúmeras, né? Uma que está me marcando, que o secretário fica me tirando sarro, que eu estou fazendo uma praça para meu filho. Não é nada disso. Que é a Praça da Liberdade, né? Eu moro aqui na Sergipe, no lado, né? Então, claro que se eu estou fazendo algo é para o bem de toda a comunidade. Claro. E lógico que eu quero que meus filhos vão na praça, né? Mas estamos fazendo uma praça mais moderna, uma praça mais espaçosa, mais limpa, né? Então, a Praça da Liberdade deve me entregar nos próximos dias. E eu acho que a obra que também vai ficar para a história, para a eternidade, é a nova prefeitura. Um novo fórum já pronto ali, um novo Ministério Público iniciado, e estamos licitando já essa semana aí a nova prefeitura, né? Então, que nós, antes de entregar, claro que, lembrando que o meu cargo é um cargo do prefeito, que ele pode mandar embora amanhã. Então... Você acha que o prefeito Kleber vai sentar na cadeira no novo gabinete, na nova rodoviária? Claro que vai. Se não sentar, ele vai mandar nós embora, né? Ele vai sentar sim. Então... tá nessa pressão? Você já enfrentou a pressão da barba do Arizona? Não, temos grandes parceiros, com certeza, vão estar licitando nos próximos dias. E... com certeza a nossa equipe está cuidando muito dessa questão das empresas. Aí qual o tamanho dessa prefeitura? Quantos metros? São 6 mil... Quantos andares? São 5 ou 6 andares. Rapaz, para ficar pronto ano que vem. Fica descansado. Você não viu o fórum em quantos dias? Hoje a tecnologia, as construtoras, o novo método construtivo está muito rápido. Não é que nem na nossa época que fazia viga de caixaria, fazer concreto inchado e sentar tijolo. Isso aí já foi. Muito mais rápido, né? E vem muitas obras grandes, de grande porte, que não vou anunciar aqui, o nosso prefeito vai anunciar, mas com certeza Francisco Beltrão vai ficar para a história. E eu me orgulho de fazer parte do secretariado dessa história. Nós vamos viver 2 momentos. Vivemos um momento quando nasceu Francisco Beltrão e vivemos um momento quando Beltrão dá um pulo. Beltrão viveu já um pulo nisso, houve um probleminha ali não cabe nós comentar e nem julgar de uma parada, mas vive agora um momento aí de 8 anos de um crescimento fora do normal. E acredito e tenho certeza que o nosso prefeito Kleber Fontana vai deixar, juntamente com toda a equipe, um legado de administração e de obras para a eternidade.
Não se vê, me diga, Nini, no estado do Paraná, qual município tem obras como tem Francisco Beltrão? Sim. Não tem. Essa obra dos túnel, que está pronto, é uma referência. Concluindo, é a terceira maior obra do Brasil e a primeira obra do interior do estado. É Francisco Beltrão, né? Qual município que está fazendo? Por exemplo, ontem lançamos um pacote, foi noticiado ontem nas mídias, hoje no jornal. Nós temos listando mais de 90 ruas, todo o projeto está pronto, mais de 90 ruas em Francisco Beltrão vão ser asfaltadas agora, né? Nós temos comunidade no interior que temos recapando, arrumando, ajeitando, mais 2 comunidades agora para arrumar, Ponte Nova, Cotegipe e aqui no Jacaré, né? E aí vai indo. E a população, claro, cada um defende o seu eu. Eu quero na minha rua, eu quero lá, mas nós temos que pensar no conjunto todo, né? O número de obras em Francisco Beltrão e que o prefeito vai anunciar os próximos dias é fora do normal. E queremos ter paciência, cautela, educação e um grande alinhamento político para continuar. Nós não podemos pensar mais só no eu. Nós temos que pensar no conjunto do empresário, no conjunto de cidadãos, nos micro e pequenos empresários que estão vindo aí para o crescimento da cidade, para todo mundo. Não podemos ter o apagão que tivemos em Francisco Beltrão no passado. Nós temos que continuar crescendo. Nós precisamos ter um alinhamento político muito forte para nós continuar crescendo. Então isso não é o momento, não é nada, mas já que estamos falando de Secretaria de Trabalho, é o meu pensamento particular. O túnel, o senhor citou a obra do túnel e eu caminho no parque, acredite se quiser, diariamente. Não está dando resultado. Né? Mas é que o que a gente queima, a gente repõe né? Com muita eficiência. Ô Cláudio, aquele depósito de pedras ali, eu estou vendo um movimento muito grande de caminhões ali que todo dia percebe-se que um grande número de metros estão sendo retirados. Para onde estão indo? Muito bem, Nini. Você caminha, imagina se parasse, né? Isso aí tem geneticamente, dentro dos animais a gente diz que a raça não é boa. Então, né? Mas assim, deixando as brincadeiras de lado, Nini, um projeto o prefeito nos passou, inovador, que ele viu em outro município fora, trouxe para cá, e nós absorvemos isso, fizemos um estudo, a nossa engenharia também, nós temos triturando essas pedras, britando, e fazendo as estradas do interior. Nós temos muitos pontos críticos. Nós temos mais de 3.500 metros, 3.500 quilômetros de estrada. Nossas vias vicinais são tudo de 4, 5 metros. Nós temos levando elas para 8, 9. O nosso solo, o pessoal fala, tem que fazer asfalto no interior. A opinião de cada um é válida, mas tem que conhecer um pouquinho da realidade do nosso interior. Como que é esse solo? Ele permite asfalto? Tem que fazer base? Não tem que fazer base? Para fazer asfalto, tudo é fazer base. Então nós temos um solo onde não é morro, é baixado. Nós não é um Toledo, um Londrina que é plano. Nós aqui é diferente. Então, com tudo isso, nós temos fazendo base. Nós temos moendo essa pedra, colocando nos pontos críticos. Nós já fizemos na primeira pegada 20 mil metros cúbicos. Tá? Trituramos e temos fazendo todo o interior do município. Sem contar nas obras, lógico que se utiliza também. Demos mais uma pegadinha, vocês devem dar uma olhada ali que a coisa está... Até Espobel limpa? Não, Nino. Aí tem pedra ali para mais uns 5 a 6 anos, no mínimo, se continuar nesse ritmo. E ali tem um projeto muito bonito, né, Nini? Se você não visitou o túnel, a hora que vocês quiserem, nós descemos lá, vamos andar dentro dele. Tem algumas novidades para Espobel que eu estou pensando aí, conversando com o prefeito para nós expor, se o prefeito concordar. Mas vem uma coisa muito, muito boa ali, sabe? Quem não conhece o túnel, imagine... Não vou falar do projeto, senão já falei que é. Começou a falar. Não fala não. Então, assim, vai ser uma visitação muito boa e essa pedra está ajudando muito Francisco Beltrão, ajudando muito nosso produtor rural, as estradas de circulação, ela resolve, porque eu não tenho como passar nas vias todo momento. Por mais que o prefeito me dá uma estrutura muito boa para atender todo o interior, mas é humanamente possível manter. Não adianta a gente se enganar. E não adianta eu dizer que o Nini vai resolver, o Adolfo vai resolver. É humanamente impossível. Você não pode parar, tu tem que estar procurando atitudes e soluções, pensando sempre para frente para diminuir o volume de máquina, sabe? Porque senão não tem. E calçamento se provou que é um método bom, mas o método de execução não é bom, tem que preparar o solo. Então a gente está trabalhando nisso também. E aí os pontos críticos, né? As áreas mais planas tu mantém cascalhado, os pés de morro, concreto. Projeto muito forte, vamos entrar em concreto aí, sabe? Ponto crítico. Calçamento, o caminhão patina. Nós não temos mais caminhão, na minha época, tua, Nini. Hoje são trimiões, são cargas e cargas de carretas engatadas. Então,
o cavalo que é atração. Antigamente o caminhão era atração, agora não. Então chega nesses pontos críticos aí de pedra, ele patina dia de chuva e barro, mesmo com o calçamento. Então vamos mudar para o concreto, já temos feito um teste, vem muita novidade grande pela frente aí, mas é humanamente difícil de atender. E aí a gente conta muito com a parceria do produtor rural, que tem nos ajudado muito, né? Conservação do solo, nas lavouras, essa questão da destoca desenfreada, tem que ver porque essa água desce para onde? Para dentro da via pública, e daí dá atoleiro, estoura a tubulação, e aí o caos pega. Então é uma conscientização, é um dia após o outro e não parando. Com certeza. Já que você falou de Expobel, sociedade rural, não acontece Expobel se não tiver participação na sociedade rural, né? Que é base junto com a CEFP, junto com a prefeitura, enfim, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre essa participação da sociedade rural, os eventos, né? Porque é um desafio sempre se superar uma edição a outra, né? As edições do Expobel são tão boas que às vezes chega um momento e fala assim, o que vamos fazer diferente? Verdade. O importante é isso que tu falou, sempre estar inovando, sempre ter novidades. E graças a Deus, desde que esse grupo, Sociedade Rural, a CEFB, com a parceria do município, assumiu as feiras, o resultado é outro. Não vou julgar o que fazia, vou falar o que estamos fazendo. Mas é a soma dessas pessoas, sempre inovando, buscando atrações diferentes. Então, hoje a CEFB, a Sociedade Rural, tem feito muito por isso e essa Expobel promete. Primeiro, pelo tema, Connect. Porque cada um conectando o teu mundo. O teu mundo, Nino, é rádio, mas o meu mundo é agro. O mundo dele a pouco, é jornal. O mundo dele é locução. Cada um tem um mundo. E o que a gente quer mostrar nessa feira? Cada um se conectar no mundo dele. Para isso a gente está projetando muita coisa. O agro, que é a minha pasta, nós já estamos trabalhando algumas coisas de grande porte. Primeiro, nós queremos mostrar para a comunidade, como eu venho do agro, com uma formação até um pouco mais de vivência e também mais de curso, não de formação, linha de pastagem e plantação. Nós queremos fazer canteiros experimentais, numa grande área, mas não um canteirinho pequenininho. Canteiro. Aqui na região onde tem canteiro é só no show rural Copavel. Então nós queremos mostrar o que produz aqui nessa região. Porque é fácil vender para o Nino não é do meio, dizer que uma gramínea, essa é boa, o Nino vai lá e compra. Mas será que a região produz? O clima é o mesmo de onde foi desenvolvida essa planta? Chove a mesma quantia onde essa planta vai dar? A adubação é a mesma? O pisoteio dos animais em cima dessa grama é o mesmo de onde ela foi produzida? São perguntas que dentro da zootecnia têm que ser respondidas. Esse projeto da Sociedade Rural, dos canteiros experimental, é mostrar o que a região sudoeste produz para nós ter algo para aumentar a produtividade, que hoje é 1 mais 1 para ser 2. Não adianta. Então, canteiro experimental, o nosso prefeito já concordou, desde que conclua as obras do túnel, nós queremos entregar tudo isso aí em outubro, tá? Nós já vamos entrar a trabalhar os canteiros experimental. Novidade, Brasil Texo, está vindo para cá pela primeira vez, tivemos uma amostra agora na Sudoeste Rural Show, que uma outra novidade. Francisco Beltrão viu um momento muito bom de eventos, e todos os eventos dão certo em Beltrão, porque nós temos uma população que gosta e que faz com amor, faz com carinho, e a população prestigia. Então vamos trazer o Brasil Texo para cá. O que é isso? É julgamento da raça Texo. Por que disso? Porque nós temos o projeto Cordeiro Sudoeste na Sociedade Rural, juntamente com a Cressol, aonde já no Sociedade Rural fizemos alguns eventos de degustação de carnes. Canteiro experimental, seleção e julgamento de raças voltada para a carne. Estamos falando agora do mundo da carne. Então nós teremos julgamento de 8 raças de ovinos, produtores de carne, e aí vem o Texo com uma força muito grande dentro da carne, né? Que a gente quer mostrar cortes e apreciação da carne diferente uma da outra. Também nós, aí da raça de corte, Braford e Hereford, o Angus, o Nelore, o Tabapuã, que são muito fortes na nossa região, que hoje a matriz, o carro-chefe, é o Nelore e o Tabapuã. O restante são produtoras de carne para cruzamento. Então, mostrar muito isso dentro do julgamento, classificatório, eliminatórios. Leilões, temos programado 4 grandes leilões. Não fazer leilões muito grandes, porque hoje é esse mundo de tecnologia que vocês sabem fazer. Não se vende, não se reúne mais 100 pessoas sentadas lá olhando para o boi. Você quer ficar no conforto do teu lar, com a tua família sentado, olhando e dar teu lance pelo WhatsApp, pelo celular, pelo computador, afinal. E compra a mercadoria vai ser entregue lá na tua casa, porque ele confia na entidade onde ele está comprando. Então, hoje a Sociedade Rural tem um estúdio, investimos bastante no estúdio lá, de transmissão, de gravação, está tudo pronto, então fizemos muito online, no presencial também. Outra novidade é uma praça de alimentação. A Sociedade Rural está investindo recursos próprios dela, estamos fazendo todo o piso em paver,
né, ali para atender melhor, porque um dia de chuva, pôr uma cadeira, funda na grama, na brita. Não, vamos fazer um pave para ficar, instalar as empresas de chopp, de comida, afinal, uma praça de alimentação grande. A ideia é nós trabalhar uma praça de 20 por 40 naquele setor lá em cima. E exposição do agro, exposição de várias raças, o cavalo, que é muito forte. Temos trabalhando nosso prefeito, não posso confirmar isso ainda, mas temos trabalhando para trazer o mundo do dinossauro. São várias empresas de São Paulo que têm toda essa parte de dinossauro para trazer, que como o Paraná está proibido aves, uma portaria devido a essa gripe aviária, nós temos que achar uma solução. E o mundo do dinossauro, a educação fez uma amostra aqui num evento deles. O que bombou? Isso. Piazada, colégio, tudo, né? Mas isso foi só uma amostra. Nós queremos trazer o mundo do dinossauro. Animais de grande porte, né? Esqueletos, tudo. E através, logicamente, das telas, contando a história, aquela coisa toda. Então, estamos negociando isso com o prefeito para ver se nós conseguimos trazer para cá, porque ele além de estudo, é educativo. E o segundo é curioso, eu mesmo. A criançada adora dinossauro, né? Então, trazer isso para cá também, entre outras coisas, o que a gente está pleiteando agora, o agro levantou isso numa reunião, nós queremos trabalhar o mundo um dia especial, para o pessoal especial, né? Para esse pessoal ter um local onde eu pudesse, meu filho especial, levar o meu filho nesse dia que não tenha barulho, não tenha ruído, não tenha nada, que ele consiga ir no agro, ver os animais, fazer tudo. E se por um acaso der uma crise nele, ter um local com pessoas habilitadas, essa parceria com o SEMAEM, com a Secretaria de Saúde e Educação para atender. Então isso a gente está construindo também, não está pronto ainda. Temos conversando, marcando reunião para nós poder fazer isso também, atender esse público. Sem contar o cavalo, né, que é um grande julgamento, grande forte. E aí também quero fazer uma visitação no túnel. Boa parte da população não conhece o túnel, só vê de fotos. Então temos trabalhando um projeto ali também com o prefeito, ver se o prefeito aprova isso, para nós fazer uma visitação para a população ao túnel. O pessoal visitou na Despobel para ir olhar. Agora vem uma novidade, vamos ver se a gente consegue todas essas liberações, aprovações. Estamos com as ideias do agro aí para o túnel também. E aí vai todo o restante, né? Parte de comida. A Sociedade Rural quer mostrar, como mostrou o Sudeste Rural Show, carne de boa qualidade. Vai ter o dia do costelão, o dia da picanha, o dia da suinocultura, o dia da ovelha e assim por diante, né? E para a praça de alimentação levar a empresa especializada em comida de boa qualidade, dessa linha de carne, para nós mostrar para o público local. Nós vamos transmitir tudo isso. A gente tem 2 empresas de transmissão que são das sociedades rurais. Hoje nós temos a P+, e a Evoluer, né, que são parceiros nossos que fazem transmissão para todo mundo. E fazer tudo isso, mostrar para o mundo. Quem não pode estar presencialmente, vai ver através da tela ou vai assistir após. Então, essas são algumas novidades que nós vamos trazer, então, os canteiros experimental, o Mundo Texo, o Brasil Texo, né, o projeto Cordeiro Sudoeste. E aí estamos pensando em fazer... Rio Grande do Sul faz a tal da peleia. Mas está difícil trazer esses caras para cá. O que é a peleia, Nini? São 6 churrasqueiras num local. Tu ganha o mesmo volume de carne, a mesma carne cada um, para ver quem faz melhor assado. E quem que julga? O público que está ali. É assado e servido para os caras e cada um bate palma para quem e os juízes vão marcando e experimentando. É um show à parte, é um momento de festa. Bebida tudo vendida, mas a carne é de graça. E a cabanha, ou assador, ou a equipe que fizer melhor, que é premiada com a premiação. Então isso é chamado de peleia. Estamos tentando trazer do Rio Grande do Sul para cá. Tivemos em Bagé recentemente, lá verificando isso. Gostamos muito. É uma atração à parte, né? Fora o julgamento daí que vai ter no local, tudo. Então estamos buscando inovação, porque se nós não tiver algo novo, sim, permanece, né? O ano passado trouxemos aquela apresentação do cavalo e os cachorros, que é um grande público. Então vamos até trabalhar. Tem algumas coisas que eu não posso anunciar ainda que estão em tratamento, mas o que eu posso fundamentar aqui é essa grande parceria das 2 entidades e a Prefeitura. Sociedade Rural, a CEFM e Prefeitura Municipal. E acima de tudo, tudo gratuito, né? Legal. Cláudio, muito obrigado. Já passamos de 1 hora falando sobre carne, começa a dar fome, né, Ademir? 1h30, né? Então, 1h30. Daqui a pouco vamos ter que fazer um churrasco para continuar pelo menos. Mas já que você falou isso, então, Adolfo, já que você tem churrasqueira, tem tudo, a hora que você quiser a gente traz a carne. Então tá resolvido. Cláudio, obrigado mesmo. É uma história muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua história, pela pessoa que você é, né?
Eu que agradeço. Essa simplicidade aí. Eu que agradeço vocês, você, Adolfo, Nini. Essa não são histórias, são a realidade. Sim. A gente conta a história, às vezes aumenta, diminui, mas essa é a realidade, sabe? A história, depois que nós vamos, todos nós, não tem ninguém para confirmar. Essa é a realidade. Se tem algum nome de pessoas aqui, mas é um momento, sabe, que você vive e que eu acho que fica para a vida toda. Para mim, fica. E eu acho que cada um tem uma história, um momento de vida, né? E eu sou grato lá do interior do município, sou grato à minha família, meus pais, sou grato ao meu pai, porque se ele não faz aquilo, talvez hoje eu era mais uma pessoa lá na roça brava, desiludida, e hoje não. Graças a ele eu tenho conhecimento, conheço boa parte desse Brasil velho, desse mundo. Tenho um desafio ainda, não terminou as histórias, estou me despedindo, mas que eu quero visitar a Itália, a Ilhas de Jersey. Vocês sabem onde é, o que é? Não. Fica para uma próxima. Né? Aonde nasceu a Jersey, aonde se criou a raça Jersey, e que por mais de X mil anos estão lá a raça Jersey. Tem gente que visita museu, né? Você vai ver. Eu quero ir para a Itália, quero ir para Ilhas de Jersey, né? Quero conhecer toda a história, ir lá, né? Ver as primeiras raças, legal, onde se originou a raça, levar meus filhos lá. Então, o meu mundo é agro, eu gosto de viajar e ver agro. Legal. Recentemente fui para Israel, tu acha que fui ver o quê? Todo mundo queria ver, não. Eu pedi pro lado do agro, né? Sim. Então, eu gosto muito disso, de ir atrás de informação, buscar. Mas eu gosto de ver na prática, eu não gosto de ler. O mundo está nessa tela tua. Sim. Mas eu não gosto de ler, não gosto. Eu prefiro ir lá, olhar, pegar, fazer, conversar com a pessoa. Para mim, vale mais do que ficar o dia inteiro na tela e pesquisando. Eu agradeço mais a você, Adolfo, você e o Nini, e temos à disposição. Tem muita história, uma história bonita da Rural. O primeiro capítulo do teu livro já está registrado aqui. Então, olha aí, já está. Só transcrever essa como filho de bom escritor, né? Mas eu quero escrever uma história, contar toda essa... Não é história, é a realidade, né? Essa passagem minha. E a Sociedade Rural tem uma história muito bonita, né? Hoje nós vamos pro 13º presidente. Eu estou ali por 2 gestões como presidente agora, mas estou na Rural desde 96, né? Então a Sociedade Rural tem uma história em Francisco Beltrão, no desenvolvimento genético dessa região. Não é à toa que é aqui que produz a maior quantidade de grãos, né? O Paraná é um dos maiores produtores de grãos, mas aqui no Sudoeste que está. E nós temos uma das maiores bacias leiteiras. Uma curiosidade, você foi para a Sociedade Rural antes mesmo de ser proprietário? Sim. De terra. Aí, sim. Fui para o Rural antes de ser proprietário, convido o seu Jair Biazul. É como se o inquilino participasse da reunião do condomínio? Assim? Exatamente assim. Mas lembro que lá eu representava uma pessoa que não podia autorizar. Você tinha lá o... Como é que é? A autorização? Não, Chamegão. Procuração, né? Procuração. Cláudio Borges, político. Concorrendo a alguma... Teu nome está à disposição para a eleição Nini, 2024? Assim, ó. A imprensa não é fácil. Assim, ó. Nós somos um grande grupo político. A decisão é tomada em grupo. A gente dizer que não é mentira. Dizer que é verdade também é mentira. Hoje eu não penso em política. Eu penso em desenvolver o trabalho que fui contratado para isso para a população de Francisco Beltrão, que é os trabalhos da Secretaria de Investigação e Obras. Política, vamos pensar lá no ano que vem. Se lá na frente dizer que sim, provavelmente vocês vão ser as 2 primeiras pessoas a saber. Mas no momento a minha preocupação não é com isso. A minha preocupação é terminar o trabalho, concluir o trabalho que fomos eleitos pela população, o nosso prefeito, para concluir os trabalhos e desenvolver Francisco Beltrão. Esse é o nosso objetivo. O ano que vem, lá por mês de julho em diante, aí nós começamos a pensar em política. Agora, até o momento, não penso em política. Tá certo. Bom, o Cláudio viveu... Tu quer ir para 2 horas de podcast? Não, mas é que não tem não dá para fazer o segundo capítulo? Nós falamos tanto do assunto, sobre o assunto, e não foi feita uma pergunta direta para o Cláudio. Tá, vai lá. Qual é o sentimento seu com o Dr. Arizone? Cara, eu não sei qual que é o sentimento de responder isso. Primeiro, um sentimento de gratidão. Não só ao Dr. Arizone, ele e a dona Samira. Eles foram mais, para mim, assim, ó, o que eu tenho hoje eu devo a eles. Educação, pontualidade, sabe, respeito às pessoas. O meu respeito vai até onde o limite do teu. E o teu comigo é a mesma coisa. Tá? E o doutor sempre me ensinou a ter pontualidade. Se falou que é às 8, é às 8. Se eu não posso chegar às 8, a minha obrigação é te comunicar que eu vou atrasar. Então, eu aprendi muito com eles, mas eu não sei te dizer certo o que é. Para mim, ele foi mais que um pai. Eu tenho 2 pais. Tenho 2 mães, né?
Muitos, o Nini, o Adolfo tem 3, 4 faculdades. Eu não tenho nenhuma faculdade. Mas se você entrar na minha secretaria, na minha casa, na minha fazenda tu vai achar mais de 62 certificados de cursos. Para o Senar, mundo afora. Tenho muitos diplomas. Eu sou leiloeiro rural, exerci por 1 ano e pouco. Por que eu não exerço leilão na rural? Porque fica contrapé. Mas hoje, assim, quem que me deu isso? Eu trabalhei na Rádio Educadora, o tio Tui era na época. Quem que me deu isso? Sabe? Tudo que eu tenho teve alguém que me colocou no trilho. Quem me colocou no trilho? Família Caran Araújo. Então eu sou muito grato a Deus por ter colocado Deus na minha vida e um pouquinho que eu sei. Qual que é o meu erro de não ser político, Nini? Eu não levo desaforo para casa. O que houve aqui hoje se encerrou aqui. Nós saímos na porta para fora, podemos ter brigado aqui, fechado a caceta, mas ali fora mudou. Eu sei dividir as coisas, né? Eu não levo problemas da prefeitura para dentro da minha casa. E não trago problema da minha casa para dentro da prefeitura. A dona Samira sempre disse isso para nós. Aprenda a engolir um sapo para não machucar a tua garganta. E a vida, eles me ensinaram muito isso. E eu tenho uma admiração pela dona Samira, uma pessoa que está aí beirando seus 90 anos, né? E com sabedoria. Incrível. Ela lembra de história por histórias, ela lá em casa tomar um café conosco, ela puxa assunto que nem eu lembro mais, sabe? É uma pessoa dinâmica e outra, uma pessoa que te dá muito... Quando eu viajei para Israel, ela falou assim, meu filho, você não esqueça de um local. Onde? No Líbano. Você vai até no Líbano e tu vai visitar a pedra. E daí você tira um ensinamento. Depois tu me conta o que tu aprendeu. Então você é uma pessoa que sempre te coloca para frente, sabe? Sempre motivada, sempre pensando no futuro, sempre pensando na grandeza e acima de tudo respeito com as pessoas. Eu sou meio carancudo, eu tenho a voz um pouco mais aguda, às vezes as pessoas interpretam mal, mas eu nunca procuro deixar uma pessoa sem resposta, sabe? Eu sempre procuro dar uma resposta, ou positiva ou negativa, eu procuro dar. Se eu não sei, eu vou em busca. Claro que na secretaria, se você olhar meu WhatsApp agora, nessa 1h40 que nós estamos conversando aqui, deve ter mais de 30 mensagens. Eu recebo mais de 150 todo dia mensagem. Fora os telefonemas, fora o dia a dia, os telefones. E você tem que dar uma resposta à população. E a dona Samira disse, se você não gosta do que está fazendo, dá um espaço para quem gosta. E eu gosto do que eu faço. Eu gosto hoje, se tem uma secretaria que eu gosto de fazer o que eu faço, é isso, gestão e obras. Eu gosto do que eu faço, eu tenho assim... Tem uma boa equipe, falavam muito mal da secretaria, tanto que passou 2 secretários de mim. Eu tenho uma admiração para esse grupo, as pessoas, eu consigo tratar bem, então, respeito. Então, a família Caran Araújo, principalmente o doutor João e a dona Samira, é respeito e gratidão por tudo que eles me ensinaram. Agora, qual o sentimento? Não sei, cara, sempre me trataram como filho, nunca como funcionário. Sim. Né? Qual funcionário que fica dentro da tua casa almoçando, jantando com você? Qual funcionário que fica no final de ano com você? Poucos. E se é poucos, para mim é um privilégio. Que legal. Obrigado, até mais. Eu que agradeço, estamos de pé, precisando. Só não me peçam um trabalho da versão e obras, né? Menos. Obrigado a todos. Tá certo, Ademir. Queimei o espaço, tchau. Então tá bom, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Foi longo, mas foi muito bom o bate-papo com o Cláudio Borges. A gente agradece mais uma vez a participação dele, agradeço também a Ademir Augusto. E a você que nos acompanhou em mais um episódio do Histórias Podcast na Ação TV e na Rádio Educadora. Até a próxima.